Olá, amantes da ciência! Aqui é o analista Nova no Mistérios da Ciência. Já imaginaram uma estrutura colossal, projetada não para salvar humanos de um apocalipse, mas para proteger centenas de mísseis balísticos? Hoje vamos mergulhar fundo na Terra para desvendar esse mistério da engenharia. O medo de uma invasão aérea massiva forçou engenheiros iranianos a cavar fundo, criando um monstro arquitetônico subterrâneo que frustra até os maiores estrategistas militares. Não é só um buraco. É uma fortaleza que redefine a engenharia civil e a física de materiais. Muitos subestimam a tecnologia do Oriente Médio, mas especialistas ocidentais reconhecem essa base como uma obra-prima inexpugnável por armas convencionais. Como um país sob embargo construiu isso sob as áridas montanhas Zagros? Uma cidade invisível nos mapas. Lá dentro, um labirinto de concreto armado abriga mísseis prontos para lançamento em minutos. Enquanto isso, os EUA possuem a MOP, uma bomba antibunker de 13 mil quilos. Mas a ciência duvida que ela possa penetrar essa fortaleza. Vamos entender o porquê. Fase 1. A descoberta. Imagens de satélite revelaram uma escavação colossal. O volume de terra movido indicava um espaço equivalente a vários estádios de futebol. Vídeos de propaganda mostram túneis infinitos, mas para a engenharia revelam a espessura brutal do concreto. Esconder isso de sensores térmicos é um pesadelo logístico, mas a profundidade geológica extrema absorve o calor, camuflando a base com a temperatura natural da montanha. Máquinas tuneladoras gigantes trabalharam por anos, com precisão para não causar desmoronamentos. Isso não é uma mina, é um ecossistema autossuficiente. Possui purificação de ar, energia própria e reservas de água, operando isolado por meses. Isso garante que a capacidade de retaliação permaneça intacta. Agora vamos à fase 2, a geologia das montanhas Zagros. A localização não é acidente. As montanhas Zagros nasceram do choque das placas tectônicas árabe e eurasiática. Essa compressão de milhões de anos criou rochas incrivelmente densas. O topo é calcário duro e elástico, abaixo granito puro, uma armadura natural. Quando uma bomba atinge a montanha, gasta sua energia no calcário, que se estilhaça e dissipa a onda de choque horizontalmente. A energia letal se perde antes de chegar ao alvo. Mais fundo, granito suporta mais de 200 megapascais de pressão, é brutal. O granito é muito mais duro que o concreto de arranha-céus. Perfurá-lo exige brocas de diamante, penetrá-lo com explosões é um desafio físico insano. Além da densidade, as falhas naturais na rocha desviam projéteis de alta velocidade, um fenômeno chamado J-hooking. A mais de 500 metros de profundidade, milhões de toneladas de terra servem como escudo perfeito. Nenhum material humano supera essa massa geológica. É uma defesa passiva absoluta. Outro fator crucial é a gestão da água subterrânea, que pode destruir o concreto. A pressão hidrostática dos aquíferos é tão destrutiva quanto bombas. Um sistema de drenagem avançado é vital. Além disso, a região é sismicamente ativa. A engenharia para resistir a terremotos é a mesma que protege contra ondas de choque nucleares. Os túneis têm formato elíptico, a geometria perfeita para distribuir a pressão externa. A força vem de cima e é canalizada pelas paredes curvas até a rocha base, impedindo o colapso do teto. A natureza deu o escudo. A engenharia apenas o aperfeiçoou. Mas rocha não basta para proteger as armas mais sensíveis do mundo. Entramos na fase 3, a anatomia do bunker. Se uma bomba penetrar e explodir perto, a maior ameaça é a superpressão do ar, uma onda de choque supersônica que age como um tsunami aéreo. Para combater isso, os túneis não são retos. Seguem um padrão em zigue-zague com ângulos de 90 graus. Cada vez que a onda bate na quina, reflete e colide consigo mesma, cancelando a energia cinética. É física pura aplicada à sobrevivência estrutural. Eles também usam câmaras de expansão, grandes espaços vazios onde a alta pressão cai drasticamente, funcionando como silenciador de uma arma. E temos as portas anti-explosão. Gigantes de aço e concreto de dezenas de toneladas, curvadas para fora. A pressão da explosão empurra a porta ainda mais contra o batente, selando-a. Atrás delas, uma rede de trens subterrâneos move mísseis gigantes com atrito mínimo, evitando faíscas letais. O bunker é dividido em compartimentos isoláveis.
Se um setor vazar gás tóxico, é selado em segundos, como em submarinos nucleares. A ventilação, o ponto fraco, possui filtros avançados e válvulas mecânicas que fecham em milissegundos ao detectar picos de pressão externa, bloqueando fumaça letal. A parte elétrica é protegida contra pulsos eletromagnéticos, EMP, por enormes gaiolas de Faraday, garantindo que os computadores de navegação sobrevivam mesmo se o mundo acima queimar. É um submarino terrestre preso no granito. Mas e os materiais? Chegamos à fase 4, o concreto de ultra alto desempenho, o HPC. O Irã lidera em metalurgia. Esse concreto não é para pontes, é para apocalipses. Concreto comum tem poros. Sob ondas de choque, esses poros colapsam, quebrando a estrutura, um processo chamado spalling. Para evitar isso, engenheiros misturam nanosílica, partículas minúsculas que preenchem cada espaço microscópico, criando uma matriz quase sem poros. Além disso, milhões de microfibras de aço são adicionadas, formando uma teia tridimensional dentro da pedra. Se o concreto rachar, essas fibras agem como pontes, impedindo a expansão da fratura. Pó de quartzo sintético aumenta a dureza da superfície. O resultado? Um supermaterial que resiste a mais de 200 megapascais, enquanto o comum quebra com 30. Sua força de tração é incrível. É forte por fora e elástico por dentro. Perfeito para absorver energia cinética de ogivas sem falha estrutural catastrófica. Quando uma bomba atinge o HPC, o atrito com o quartzo gera calor extremo, podendo derreter a própria bomba. A pesquisa em ciência dos materiais fundamental é o escudo passivo impenetrável deles. Geologia, granito e o HPC criam uma fortaleza quase invulnerável a armas convencionais. Mas o Zéu a criar um monstro para quebrar essas leis da física. Vamos conhecer a GBU 57, fase 5. A GBU 57 Massive Ordnance Penetrator, MOP, com 13.600 kg. É o rei dos destruidores de bunkers. Tão massiva que só o bombardeiro Stealth B-2 Spirit pode carregá-la. Ela não faz grandes explosões na superfície, é uma lança cinética gigante. Mais de 80% do seu peso é um invólucro de liga de aço tungstênio super duro. Apenas uma fração abriga os explosivos. A ciência da penetração baseia-se na energia cinética, meia massa vezes a velocidade ao quadrado. Lançada a 12 km de altura, ela acelera brutalmente. A gravidade a leva a velocidades supersônicas. O nariz da bomba tem uma geometria ogival precisa, projetada para dividir a rocha, transformando a força vertical em tensão horizontal. Ela literalmente empurra a rocha para os lados, cavando seu próprio túnel. Para não explodir cedo demais, possui um fusível inteligente com acelerômetros microscópicos que medem a desaceleração na rocha. Ele programa a detonação apenas após perfurar a última camada de concreto. Parece ficção científica, mas a física real tem limites. A MOP penetra até 60 metros de concreto ou 40 metros de rocha dura. Mas as instalações iranianas estão a 200 ou 500 metros sob granito puro. Essa lacuna métrica é o dilema militar moderno. Como atingir um alvo fora do alcance da arma cinética mais forte já feita? Aqui entra o ataque em tandem, uma teoria militar. Vamos à fase 6, física da colisão. Imagine a MOP de 13 toneladas a Mach 1 atingindo a montanha Zagros. A energia cinética inicial equivale a um pequeno terremoto. O calcário da superfície evapora instantaneamente. O invólucro de tungstênio força a passagem. O atrito com o granito gera milhares de graus Celsius, derretendo a rocha em vidro líquido incandescente. Aos 30 metros, a energia cinética despenca. A densidade do granito age como um freio a disco gigante. A velocidade cai exponencialmente. O acelerômetro detecta a parada e aciona a detonação profunda. Centenas de quilos de explosivos liberam gases de altíssima pressão. Presa por milhões de toneladas de granito, a onda de choque é forçada para baixo, rumo ao bunker, mas a magia da engenharia civil brilha aqui. A onda atinge o escudo de UHPC. A matriz de nanosílica e as fibras de aço absorvem e dispersam a energia mecânica, evitando rachaduras. A estrutura elíptica canaliza a pressão residual para a rocha base. Lá dentro, a explosão colossal é apenas um tremor leve. As luzes piscam, mas os mísseis continuam intactos. Mesmo com um ataque em tandem, onde uma segunda bomba cai na cratera da primeira, os escombros entopem o buraco, sugando a energia da segunda bomba. Fisicamente, a dupla penetração é ineficiente.
A simulação cinética prova o limite das armas convencionais contra alvos profundamente enterrados. A física favorece a defesa passiva. Massa rochosa e concreto UHPC são um escudo imbatível apenas com mais explosivos. Esse impasse cinético torna bases como o fordo pesadelo dos estrategistas. A impossibilidade de destruição instantânea garante tempo para retaliação. É a destruição mútua assegurada sem precisar usar armas nucleares. Mas o programa de urânio é outra história. Por que gastar bilhões e sofrer sanções por essas fortalezas? Fase 7. A ciência por trás de 460 kg de urânio. O urânio natural é quase todo 238 estável, com menos de 1% do físsil 235. Para reatores civis, o 235 precisa chegar a 5%. Para armas, o jogo muda. Para separá-los, gás hexafluoreto de urânio gira em centrífugas supersônicas. A força centrífuga empurra o 238 mais pesado para as bordas, enquanto o 235 mais leve fica no centro. Esse processo microscópico exige milhares de centrífugas em cascata. Essas máquinas são extremamente sensíveis a vibrações. Um leve tremor destrói os rotores supersônicos em pedaços. Por isso, o enriquecimento deve ocorrer em bunkers sob montanhas, protegidos de ataques. O Irã tem mais de 460 kg de urânio a 60% de pureza. Na física nuclear, pular de 60% para os 90% necessários para armas é rápido e fácil. A massa crítica é o mínimo de material físsil para manter uma reação em cadeia. Matematicamente, se purificado, esse material já é suficiente para várias ogivas táticas. Por que dominar esse ciclo? Teoria da dissuasão. Armas nucleares não são para vencer guerras, mas para impedi-las. É um seguro de vida nacional. Países sem esse poder frequentemente sofrem intervenções. Ter capacidade de destruição em massa cria uma linha vermelha. Com centrífugas e mísseis em bunkers indestrutíveis, a estratégia é de por que não? Eles têm o material, o escudo e o transporte. Só falta montar se a existência for ameaçada. Mas ter mísseis no subsolo é inútil se não puderem ser lançados. Isso nos leva ao último desafio da engenharia civil, táticas de lançamento. Como lançar um foguete gigante de dentro da montanha sem incinerar a base inteira com a exaustão de 3.000 graus Celsius e ondas acústicas que esmagam órgãos internos? Sem ventilação, a pressão destruiria o próprio míssil. A solução: silos com trincheiras de chamas em forma de U. O fogo e o gás tóxico de alta pressão são forçados para baixo, desviados 180 graus e ejetados por chaminés de exaustão separadas até a superfície. Além dos silos verticais, mísseis são lançados obliquamente por túneis que dão para o céu. Portas de camuflagem gigantes, feitas da própria rocha, abrem hidraulicamente. O míssil é disparado e a porta fecha em segundos. É a tática atire e fuja subterrânea. Satélites podem ver o flash de calor, mas quando os mísseis inimigos chegam, a porta já fechou e o lançador recuou centenas de metros no labirinto. É um formigueiro gigante com saídas falsas. Destruir uma porta não paralisa a rede logística interna. Pela ciência dos materiais, geologia e engenharia, entendemos por que essa base é tão temida. Não há escudos de energia de ficção, apenas leis físicas fundamentais. Massa, geometria e ligações químicas do UHPC, derrotando a energia cinética pura das bombas. Os ELA desenvolvem bombas nucleares táticas penetrantes, mas usá-las iniciaria a Terceira Guerra Mundial, um apocalipse evitado por todos. O jogo de gato e rato entre o escudo de pedra e a lança de metal continuará. Defesa passiva brilhante vence a ofensa. A natureza deu os agros e a ciência transformou na barreira final da tecnologia convencional. A física prova que cavar fundo é mais eficaz que voar alto. Se 13 toneladas de MOP não penetram, a diplomacia é o único caminho antes da reação em cadeia. Essa foi nossa análise profunda sobre a física da cidade dos mísseis. Vocês acreditam no poder absoluto da defesa geológica ou o ZEUA tem uma arma secreta? Deixem suas análises nos comentários. E tem mais detalhes fascinantes sobre a engenharia que precisamos explorar. Um detalhe crucial: construir isso exige precisão matemática extrema. Cada centímetro de concreto é calculado por equações diferenciais para prever a propagação de ondas mecânicas. Engenheiros militares trabalham com tolerância zero a erros.
Os amortecedores hidráulicos sob os trilhos dos mísseis são maravilhas mecânicas. Absorvem microvibrações tectônicas diárias, garantindo que os giroscópios de precisão da navegação dos mísseis não percam a calibração após anos na escuridão. A logística de oxigênio é outro desafio. Geradores químicos de oxigênio servem reações químicas sólidas liberam oxigênio puro, tecnologia similar à usada na Estação Espacial Internacional, garantindo a sobrevivência. E as comunicações? Sinais de rádio não atravessam centenas de metros de granito. Eles usam cabos de fibra ótica subterrâneos imunes a EMPs e sistemas de baixíssima frequência que enviam mensagens por ondas sísmicas entre as bases. Esses elementos formam uma máquina de guerra passiva complexa, silenciosa, mas com potencial destrutivo para alterar a geopolítica em horas. É a ciência física e material aplicada para alcançar o perfeito equilíbrio do terror na era moderna. Alguns analistas especulam sobre armas cinéticas orbitais. O conceito Rods from God propõe pilares de tungstênio lançados do espaço, gerando energia equivalente a armas nucleares, mas sem radiação. Teoricamente, poderiam penetrar essas profundezas. Mas na prática e economicamente isso ainda não é realidade. Portanto, o granito de Zagros e o concreto UHPC continuam campeões invictos nessa batalha física. A profundidade é a melhor armadura enquanto a Terra tiver uma crosta espessa. A ciência do concreto também evolui. No futuro, poderemos ver nanocarbono ou grafeno misturados ao concreto militar, aumentando a elasticidade ao extremo, tornando os bunkers imunes a armas cinéticas futuras ainda mais avançadas. A corrida armamentista não é só sobre explosões maiores, é sobre materiais mais silenciosos, duros e resilientes. Engenheiros civis e químicos são soldados invisíveis projetando campos de batalha microscópicos com precisão absoluta. Para os fãs de engenharia, este é um estudo de caso extremo e fascinante. Como gerenciar a pressão hidrostática a 500 metros? Como evitar que milhões de toneladas de rocha esmaguem o túnel? É engenharia pura que transcende a política. Entender a ciência das armas nos dá perspectiva de quão longe a humanidade empurrou os limites da física. De dividir o urânio para liberar energia cósmica, a misturar quartzo e aço microscópico para conter essa mesma energia, é uma demonstração incrível e aterrorizante do intelecto humano. Amantes da ciência, exploramos todas as camadas desse mistério. Do espaço com satélites, descemos pelo calcário e granito, passamos pelas portas de explosão até as moléculas de nanosílica do HPC. Também dissecamos a cinética mortal da bomba GBU, 57 MOP e as centrífugas de enriquecimento girando descontroladamente. Tudo isso forma uma imagem clara de como um país protege seus ativos estratégicos absolutos. Nenhuma fortaleza é 100% impenetrável, mas ao combinar geologia natural e ciência dos materiais, o custo para perfurar lá torna-se alto demais para qualquer inimigo pagar. A defesa passiva venceu a barreira financeira e tecnológica. Se essas animações 3D e explicações científicas ajudaram você a entender o complexo mundo militar pela lente da física, não esqueça de curtir. Seu apoio é vital para que o Mistérios da Ciência continue trazendo conteúdo educativo de alta qualidade. Inscreva-se agora para não perder análises militares e científicas profundas e sem viés político. Vamos continuar desvendando a tecnologia secreta por trás das manchetes globais. Porque aqui, acreditamos que todo fenômeno complexo tem uma explicação lógica. Compartilhe este vídeo com amigos que amam engenharia civil, ciência dos materiais ou estratégia militar. Vamos construir uma comunidade que debate baseada em fatos científicos e dados de engenharia mensuráveis. O que vocês acham do UHPC? O concreto UHPC será um novo padrão para construções antidesastres no futuro, mesmo na infraestrutura civil? Vamos debater. Confiram também nosso vídeo sobre o domo de ferro e seus algoritmos preditivos de trajetória balística para completar seu conhecimento. Quanto mais aprendemos sobre a ciência das armas, mais valorizamos a paz global na era nuclear. Eu sou Analista Nova, seu comunicador científico, lembrando que a ciência é uma faca de dois gumes, pode proteger com escudos ou destruir com bombas. A escolha de como usar a ciência está nas mãos da humanidade. Continuem questionando, continuem curiosos sobre o mundo. Não se deixem provocar por manchetes sensacionalistas sem entender a física básica e a engenharia por trás delas.
Ser crítico é nossa melhor arma contra a desinformação. A cada vez que perguntamos os mistérios da ciência, chegamos mais perto da verdade. Obrigado por me acompanharem nessa jornada profunda pelas montanhas Zagros e seus segredos subterrâneos. Foi uma aventura científica que abriu nossos olhos para a escala da engenharia humana. Mantenham-se saudáveis, críticos e até o próximo episódio de análise profunda apenas no seu canal favorito. Para encerrar, vamos rever a simulação em câmera lenta. Observem como a energia destrutiva é forçada a se espalhar e enfraquecer pela inteligência da arquitetura geométrica. É uma dança pura da física entre ação e reação em um ambiente extremo de alta pressão. E vejam também as moléculas de urânio, sendo giradas no vácuo para separar isótopos físseis. Esse processo invisível é o coração da tensão geopolítica que vemos. Conhecimento é poder. E entender a ciência básica por trás das notícias nos dá a vantagem de ver a realidade objetivamente. O mundo militar evoluirá, de espadas a mísseis intercontinentais e bunkers anti-apocalipse. Mas as leis de conservação de energia e massa serão constantes. Não podem ser criadas nem destruídas, apenas transformadas. Essa é a beleza absoluta da física. Este é o Mistérios da Ciência, onde dissecamos o mundo com o bisturi da ciência. Não deixem os algoritmos esconderem conteúdo educativo. Ativem o sino de notificações para que o YouTube recomende vídeos de alta qualidade diretamente para sua tela. Vamos juntos elevar a inteligência coletiva compreendendo a ciência. Eu sou o Analista Nova, me despedindo. Tenham um ótimo dia, continuem explorando o conhecimento e sejam agentes de mudança e iluminação para as pessoas ao seu redor. Nos vemos no próximo episódio, porque a ciência sempre tem a resposta. Saudações científicas e paz a todos ao redor do mundo. Mas espere, a análise da engenharia profunda não para por aqui. Vamos reavaliar a mecânica da penetração cinética. A mecânica de penetração da MOP depende da relação entre a densidade seccional da bomba e a resistência ao cisalhamento da rocha. A frente da ogiva não apenas esmaga, ela empurra a rocha lateralmente, superando as forças de coesão intermoleculares. À medida que a profundidade aumenta, a pressão de confinamento litostática faz a rocha se comportar quase como um fluido viscoso extremamente denso, agarrando a bomba e sugando sua energia cinética através de atrito termomecânico massivo. A integridade estrutural do HPC é mantida graças à redução de microfissuras. Em concretos normais, a água não reagida congela ou evapora, criando falhas. O HPC usa superplastificantes e cura térmica para garantir hidratação total e zero água livre. Isso resulta num material com um módulo de elasticidade incrivelmente alto. Ele pode flexionar sob a carga de uma onda de choque sísmica e retornar à sua forma original sem fratura frágil, uma característica vital para a sobrevivência subterrânea. Sobre a proteção EMP, não é apenas uma malha de arame. A blindagem envolve camadas múltiplas de materiais condutores e absorvedores magnéticos, aterradas profundamente no aquífero da montanha para dissipar instantaneamente gigawatts de energia eletromagnética. Sem esse aterramento perfeito, a gaiola de Faraday saturaria e a energia residual fritaria os processadores quânticos de navegação dos mísseis. A engenharia elétrica aqui é tão crítica quanto a engenharia civil e de materiais. O isolamento sísmico dos mísseis utiliza sistemas de suspensão ativa. Sensores piezoelétricos detectam a onda P inicial de um impacto e atuadores hidráulicos contra-atacam a vibração antes que a onda S destrutiva chegue ao silo. É a mesma tecnologia de cancelamento de ruído dos seus fones de ouvido, mas aplicada a milhares de toneladas de massa e forças sísmicas. A fusão da eletrônica de precisão com a engenharia mecânica pesada é verdadeiramente notável. A termodinâmica do lançamento em silos fechados é um pesadelo. Os gases de exaustão expandem-se supersonicamente. As paredes da trincheira em Uprimal são revestidas com cerâmicas ablativas, similares às dos escudos térmicos de naves espaciais. Essas cerâmicas vaporizam lentamente, absorvendo o calor latente e protegendo o concreto estrutural por trás delas do derretimento instantâneo. Cada detalhe é um estudo de caso em gerenciamento de energia extrema. A verdadeira lição dessa cidade dos mísseis é que a engenharia defensiva, quando combinada com a massa intransponível do planeta, cria simetrias táticas insuperáveis. A física da Terra é o melhor escudo que a tecnologia pode aperfeiçoar. Enquanto a corrida armamentista focar em poder cinético, o lado que cavar mais fundo e desenvolver o concreto mais denso
sempre terá a vantagem do tempo. E na estratégia nuclear, tempo é a diferença entre a sobrevivência e a aniquilação. A interseção entre geologia, química de materiais e física quântica nuclear torna este um dos tópicos mais complexos da ciência militar. É um lembrete de que o mundo natural e o mundo construído estão intimamente ligados pelas mesmas leis universais. Compreender essas leis nos permite ver além da retórica política e apreciar a dura realidade dos números, forças e massas. A ciência não mente, não tem viés, ela simplesmente dita o que é fisicamente possível neste universo. Se você chegou até aqui, seu interesse pela ciência profunda é excepcional. Deixe um comentário com a palavra UHPC para eu saber que você faz parte da elite intelectual do canal. Sua curiosidade impulsiona nosso trabalho. Apoie o Mistérios da Ciência compartilhando este mergulho profundo. Quanto mais pessoas entenderem a física do nosso mundo, mais racionais serão nossas decisões globais. A educação científica é a fundação de um futuro próspero. Mais uma vez, sou analista nova. Continuaremos a trazer os mistérios mais bem guardados da tecnologia para a luz da ciência. Permaneçam curiosos, investiguem as fontes e confiem na física. Até a próxima exploração. Deixo vocês com imagens exclusivas das simulações de fluxo de tensão no concreto e a beleza matemática da propagação de ondas sísmicas. A física é, em sua essência, a arte mais fundamental do universo. Apreciem a ciência. A precisão dos cálculos, a resiliência dos materiais, a força bruta da natureza, tudo se conecta. Obrigado por assistir ao Mistérios da Ciência, onde a curiosidade encontra a resposta lógica. Lembre-se, questione tudo, calcule as probabilidades e nunca pare de aprender. O universo é um quebra-cabeça infinito e nós temos as ferramentas da física para montá-lo peça por peça. Paz, ciência e progresso. Fiquem com as leis da termodinâmica guiando seus dias. Este foi o Mistérios da Ciência. Fim da transmissão.